Olá pessoal, aqui é o Fabiano com as operações com números racionais relativos do 7º ano e expressões numéricas com as 6 operações. O que eu preciso saber antes de começar essa videoaula? Aqui eu vou deixar alguns vídeos para vocês sobre as expressões numéricas com frações do 6º ano, as expressões numéricas com números inteiros do 7º ano. Nessas duas a gente trata a respeito da ordem das operações dentro de uma expressão numérica, tá? E a ordem de resolução, quando a gente tem parênteses, colchetes e chaves. E as 4 últimas videoaulas, né? Que nós vimos as operações com números racionais relativos. Adição e subtração. Aqui vimos a multiplicação e a divisão. Depois a potenciação e depois o último vídeo foi sobre radiciação. E os vídeos vão estar na descrição desta videoaula. Então vamos começar com essa expressão. Se vocês quiserem tentar fazer, vocês pausem o vídeo, tentem fazer e depois nós continuamos aqui. Primeiro nós temos que ver se tem parênteses com expressões dentro, né? E aqui nós temos, já começamos com um parênteses aqui. Então a gente vai resolver a expressão que tem lá dentro. É só uma adição de números decimais. Então, eu vou resolver. Fora desse parênteses, tem mais algum outro? Esse outro parênteses só tem um número dentro. Então, eu não tenho nada de conta para resolver aqui, né? E fora os parênteses, a gente já vê se tem alguma potenciação ou alguma raiz para a gente resolver. Potenciação a gente ainda não tem. Tem esse expoente, mas ele é o expoente do resultado da conta que eu tenho aqui dentro desse parênteses, tá? Então eu não vou resolver potência aqui ainda. Tem a raiz, só que eu só posso calcular raiz quadrada de números, nunca de contas ou expressões, tá? Então aqui eu vou ter que resolver primeiro esta conta que tem dentro da raiz quadrada. E é só o que eu tenho para resolver, né? Então, primeiramente, o que nós temos aqui? A adição de dois números decimais com sinais diferentes. O que a gente faz? Diminui o de maior módulo, que nesse caso é 1,5, menos o de menor módulo, que é o 0,7. Fazendo essa conta vai dar 0,8. E o sinal permanece no de maior módulo entre esses dois. O que tem maior módulo é 1,5, então vai ser mais 0,8. Tá? Então tá aqui, ó, 0,8. Não posso me esquecer que ele vai estar sendo elevado ao quadrado. A raiz, dentro da raiz eu tenho 0,16 mais 0,09. Resolvendo essa conta eu tenho 0,25. Tá? E aqui eu repeti o resto. Então eu repeti o sinal de divididos e o restante da minha expressão. Certo? Aqui eu não posso resolver essa conta de multiplicação porque antes dela tem uma conta de divididos. Então esse sinal de divisão vai me obrigar a fazer essa divisão aqui primeiro, tá? Então por isso que a gente não resolveu essa conta de vezes aqui. Ia dar errado se eu resolvesse, tá? Então vamos continuar fazendo a nossa expressão. Ainda tem conta dentro de parênteses para se resolver? Não, aqui eu só tenho um número e aqui eu só tenho um número. Então vamos ver as operações. Primeiro, potência e raiz. Tem potência e raiz para eu resolver? Sim, tem essa aqui, então eu vou resolver. E tem essa raiz quadrada aqui para resolver, tá? O restante eu vou repetir. Então, 0,8 ao quadrado, resolvendo, eu vou ter 0,64. Positivo com expoente par, vai dar positivo. Senão, não precisa aparecer, então. Menos, aqui a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Aí, repetir o resto, tá? Então, divididos por menos 0,1 e vezes 1,2. Agora, eu não tenho mais potenciações nem raízes aqui para resolver. O que a gente faz? Em seguida, a gente tem que resolver as multiplicações e divisões. E aqui eu tenho, né, uma divisão e uma multiplicação. Quando elas vêm seguidas, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a primeira operação que aparece. Então, aqui eu vou ter que resolver esta divisão aqui primeiro.
O restante da minha expressão eu vou repetir. Então, o 0,64 eu vou repetir e aí eu vou resolver esta conta, tá? Fazendo a divisão de 0,5 por 0,1, eu vou ter 5. Aqui o sinal na divisão é regrinha, menos com menos vai dar mais, tá? Então, mais 5 vezes 1,2. Agora, o que eu tenho que fazer? Ainda tem essa multiplicação, né? Então, vamos resolver a multiplicação primeiro. Então, o 0,64 eu vou repetir e resolvendo a conta de multiplicação aqui, 1,2 vezes 5, eu vou ter 6, ou 6,0. E agora eu resolvo essa conta com os números decimais aqui. Fazendo essa soma, eu vou ter 6,64. É o resultado final dessa expressão. Nesta expressão, nós tivemos apenas números decimais. Aqui a nossa segunda expressão. Tá? Aqui já aparece frações e número decimal. Numa expressão numérica é que aparece dois tipos diferentes de números, ou até 3, porque poderia aparecer número misto também. A gente faz a transformação de todos os números para a fração. Tá? No caso aqui eu vou fazer a transformação desse 0,1 aqui para uma fração decimal aqui. Tá? Bom, além disso, o que a gente tem que fazer? Primeiro, parênteses. Tem parênteses com uma conta aqui, né? Que tem uma expressão dentro dele. Nessa expressão, eu tenho divisão e tenho aqui ainda esse menos 2. O que eu tenho que fazer primeiro? A divisão, tá? Então, nesse parênteses, eu vou resolver a divisão primeiro. Fora desses parênteses, tem alguma outra operação que eu possa resolver? Tem essa raiz quadrada. Essa raiz quadrada eu posso resolver já, tá? E além disso, como eu falei para vocês, a transformação deste número decimal em uma fração decimal. Então vamos lá. Como é que a gente faz divisão de frações? Conserva a primeira e faz vezes o inverso da segunda, certo? Então aqui eu vou ter 6 vezes 5 24avos. O 5 vai para o lugar do 24, o 24 para o lugar do 5. Tá? Então, eu vou ter essa conta aqui, ó. Então, eu repeti o meu parênteses, já fazendo essa operação aqui, né? Que a gente transforma numa multiplicação. Aí, vezes a raiz quadrada de 4/9 é a raiz quadrada de 4, que é 2, sobre a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, 2/3. E mais a transformação de 0,1 na fração 1/10, né? Lembrando como é que a gente faz, tira a vírgula, tem um numerador, 0,1, então é 1, tá? E aqui embaixo eu vou ter o denominador 10, porque eu tenho uma casa decimal, né? Um algarismo só depois da vírgula, então é o 1 seguido de um 0, que é 10. Ainda tenho conta dentro de parênteses? Tenho, agora tem essa multiplicação para fazer, tá? Aqui embaixo, como não aparece nada, é como se fosse 1, certo? Então eu tenho 6 sobre 1 aqui. Na multiplicação, eu já vou simplificar o que dá, certo? Aqui. Então, por exemplo, o 6 eu consigo simplificar com o 24, porque com 1 a gente não precisa fazer simplificação. Com 24 eu consigo? Sim, os dois números dão para dividir por 6. Então, eu vou dividir 6 por 6 e eu vou dividir 24 por 6. Tá? 6 por 6 vai dar 1, 24 por 6 vai dar 4. O 5 eu não consigo simplificar com nenhum denominador. Então, eu vou multiplicar o que restou aqui, tá? O 1 vezes 5 vai dar 5 e 1 vezes 4 vai dar 4. Vou ter a fração 5 quartos. Tudo isso ainda dentro do parênteses, né? Porque eu ainda tenho esse menos 2 aqui, tá? Então, 5 quartos menos 2 dentro do parênteses. E o restante eu repeti. Agora, tenho conta ainda dentro do parênteses para refazer, né? Então, vamos fazer essa conta aqui. E o restante eu vou simplesmente repetir. Então, aqui embaixo não aparece nada. Então, é como se fosse 1. 2 sobre 1. Aqui, a gente vai ter que fazer o MMC, tá? Que vai dar 4. Aí, eu faço aquele processo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, eu vou ter o denominador comum, que é 4. 4 divide por 4 dá 1, vezes 5, 5. Menos 4 divide por 1 dá 4, vezes 2 vai dar 8. Então, menos 8.
o restante eu repeti. Agora vamos resolver essa conta que ainda tem aqui dentro do parênteses, né? A conta aqui com o numerador dessa fração. Então, são dois números inteiros com sinais diferentes. Então, a gente diminui. Então, faz o maior em módulo menos o menor em módulo, né? 8 menos 5. 8 menos 5 vai dar 3. E o sinal vai ser o sinal do número de maior módulo. Então, vai ser menos 3 quartos. É o resultado dessa conta aqui. Tá? Então, ficamos com menos 3 quartos. Agora, eu não preciso mais do parênteses, porque eu só fiquei com uma fração aqui dentro. Tá? Se tivesse um sinal aqui antes, aí sim, aí eu seria obrigado a colocar dentro de um parênteses aqui. Tá? Mas nesse caso, não foi preciso, porque não tem nenhum sinal antes do parênteses. Então, eu repeti o resto, né, da minha expressão. Agora, nós não temos mais parênteses, então vamos partir para as operações que temos aqui. O que a gente tem? Tem uma multiplicação e tem uma adição aqui. O que eu tenho que fazer primeiro? A multiplicação, tá? Então, o que eu posso fazer aqui nessa multiplicação? O 3, eu consigo simplificar com alguém aqui embaixo? Com 4 ou com 3? Sim, eu consigo simplificar o 3 com 3, tá? Então, dividindo por 3, vai dar 1 e aqui 1 também. O 2, eu consigo simplificar com 4? Sim, os dois dão para dividir por 2, né? Então, eu vou dividir o 2 por 2 e o 4 por 2. 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 2. E multiplica o que ficou. 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Na multiplicação, menos com mais, aqui não tem sinal, então é mais, menos com mais vai dar menos. Então, vai ter a fração menos 1/2. Menos 1/2 e mais 1/10 que eu repeti. Agora, tem essa adição de duas frações aqui. Uma negativa e outra positiva, né? O que a gente vai fazer? Os denominadores são diferentes, tem que fazer o MMC. O MMC de 2 e 10 vai ser 10. Tá? Então, eu vou escrever aqui uma única fração, tá? Com o denominador 10 e faz aquele processo. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 10 divide por 2 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. O menos é porque essa fração é negativa. Mais 10 por 10 vai dar 1, vezes 1 vai dar 1. Agora, nós temos aqui a adição de dois números inteiros no numerador aqui, ó. Dois números inteiros com sinais diferentes. Então, eu vou diminuir um de maior módulo menos o menor módulo. Então, 5 menos 1 vai dar 4. E o sinal vai ser o de maior módulo. Então, menos 4/10 vai ser o resultado dessa conta aqui, tá? Dessa fração. Menos 4/10. Agora, dá para simplificar. A gente vê se no resultado dá para simplificar, né? Aqui a gente consegue, os dois são pares, então dá para dividir o numerador e o denominador por 2. Dividindo por 2, eu vou ter 4 por 2 vai dar 2, 10 por 2 vai dar 5. Então, aqui o resultado vai ser menos 2/5. Tá? Não esqueçam que quando eu simplifico, o sinal da fração continua aqui na resposta, né? Continua vindo para cá. Então, menos 2/5. Nossa terceira expressão está aqui. Primeiro, sempre eu tenho que ver se tem parênteses. Tem parênteses com expressão dentro? Ou com uma conta? Sim, tem aqui, ó. Então, esta aqui é a primeira coisa que eu vou resolver, né? Esses parênteses aqui. Não posso me esquecer que aqui debaixo do 1 é como se tivesse 1. Tá? Então, eu vou ter 1 sobre 1 aqui. Além desse parênteses, tem mais alguma outra coisa que eu possa fazer? Sim, eu posso resolver potências e raízes, tá? Que estejam fora aqui desse parênteses também. Aqui tem essa raiz que eu posso fazer. Aqui tem essa potência que eu posso fazer. E aqui eu tenho uma raiz, só que raiz eu só posso calcular de número, eu não posso calcular de conta. Então, eu vou calcular a conta aqui, 49 menos 13, tá? Dentro da raiz. Bom, resolvendo o que eu marquei aqui, nós vamos ter o seguinte. Raiz quadrada de 1/4
raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Menos, aqui o colchete, né? Menos 1 elevado ao quadrado, 1 elevado a qualquer expoente é 1. Negativo com expoente par vai dar positivo. Então, é mais 1, tá? Nesse caso aqui, não coloquei. Menos a raiz. Dentro da raiz eu vou ficar com 49 menos 13, 36. Vezes, dentro do parênteses, aqui resolvendo essa continha, né? Tem que fazer o MMC, que aqui vai dar 3. Então, tá aqui no único denominador 3. Divide e depois o resultado multiplica. Então, 3 por 3 vai dar 1, vezes 1 dá 1. Menos 3 divide por 1 vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3, tá? Fecha o parênteses, né? Não posso me esquecer que tem aquele expoente ali, então ele vai estar aqui. Esse aqui é o expoente do resultado que eu obtiver aqui dentro do parênteses, né? E fecha o colchete. Ainda tem conta dentro de parênteses? Tem que fazer essa continha aqui com os numeradores, né? Então, vamos lá. Fora desse parênteses, tem alguma raiz ou potência que eu possa calcular? Tem a raiz do 36. O restante eu vou repetir. Então, vamos lá. Vou ter essa linha aqui, ó. Então, resolvendo, a raiz quadrada de 36 vai dar 6, porque 6 vezes 6 é 36, vezes, dentro do parênteses, eu ainda preciso do parênteses, né? Uma porque o resultado vai ter um sinal, e outra também porque está elevado ao quadrado. Então, resolvendo aqui o numerador, né? São dois números inteiros com sinais diferentes. A gente diminui, 3 menos 1 vai dar 2, e o sinal vai ser o sinal do número de maior módulo entre esses dois aqui, tá? Então, vai ser menos 2/3. É o resultado da conta que tínhamos aqui no parênteses. E esse parênteses ainda vai estar elevado ao quadrado. Então, é isso aí. Agora, temos ainda conta dentro de parênteses? Não, conta dentro do parênteses a gente não tem, só tem um número, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora fazer as operações que estão dentro de colchetes. Dentro de colchete, nós temos aqui o sinal de menos, aqui vezes, e tem mais essa fração que está sendo elevada ao quadrado, né? Uma potência. O que eu tenho que fazer primeiro? Potência. Então, vamos resolver a potenciação aqui, tá? Essa é a primeira coisa que eu vou ter que fazer. E é só, o restante eu não posso fazer nada, tá? Eu só vou repetir. Então, eu vou ter essa linha aqui, né? 1/2 menos, então, colchete. E aqui, dentro do parênteses, ó, eu tenho menos 2/3, que agora está sendo elevado ao quadrado. Então, como é que a gente resolve? Né? Potenciação de fração, a gente pega o numerador e eleva aquele expoente e o denominador naquele expoente também. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Tá? Bom, ainda temos alguma conta ou expressão dentro de colchete? Sim, a gente tem essa expressão aqui, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer, qual é a ordem da operação, né? Primeiro é a multiplicação. Entre subtração e multiplicação, a gente faz a multiplicação primeiro, tá? Lembrando que aqui, como não tem nada, embaixo do 6, né, um número inteiro, é como se tivesse 1, tá? Então, vamos fazer essa multiplicação. O resto eu vou repetir. Nessa multiplicação, o 6 eu consigo simplificar com 9? Sim, né? Os dois números dão para dividir por 3. Então, eu vou dividir 6 por 3 e vou dividir 9 por 3. Né? 6 por 3 vai dar 2, 9 por 3 vai dar 3. O 4 eu não consigo simplificar com ninguém aqui embaixo. Então, eu multiplico o que ficou, né? 2 vezes 4 vai dar 8 e 1 vezes 3 vai dar 3. E o sinal dessa multiplicação, né? Aqui é menos, aqui não tem sinal, então é mais, menos com mais vai dar menos na multiplicação, né? Então, nós temos essa linha aqui, tá? Então, eu fui repetindo, resolvi aqui, então, ficou a fração 8/3 com sinal de menos, porque aqui eu já fiz a regrinha do sinal. Então, seguindo daqui, né? O que a gente tem? Ainda tem uma conta dentro do colchete, então a gente vai ter que resolver essa conta, tá?
a gente aqui tem 1 menos 8 terços, aqui é como se tivesse 1 embaixo, né? A gente transforma colocando o denominador 1, né? Um número inteiro a gente transforma em fração colocando o denominador 1. O que a gente faz então? Aqui é uma conta de subtração, a gente calcula o MMC, porque os denominadores são diferentes. No caso aqui vai dar 3, né? Então eu vou escrever aqui com um único denominador, 3. Então, 3 divide por 1 vai dar 3, vezes 1 vai dar 3. Menos, ó, porque aqui é menos, ó, então é menos. 3 divide por 3 vai dar 1, vezes 8 vai dar 8, tá? Então ficou esta conta aqui para resolver agora no numerador. É o que eu vou fazer, tá? O restante da expressão eu vou repetir, ou seja, esse 1 menos, e vamos ver o que vai dar aqui de resultado dentro desse colchete, né? Aqui eu vou fazer diminuir, né? Porque tem sinais diferentes, então 8 menos 3 vai dar 5. O sinal vai ser o sinal do número de maior módulo, então é menos 5 terços, tá? Então ficou assim. Notem que aqui eu ainda preciso usar o colchete. Agora sim eu vou conseguir eliminar o parênteses, né? Aqui, lembrando que o sinal de menos, ele troca o sinal do número que está lá dentro, ou fazendo aquela regrinha do sinal da multiplicação, menos com menos dá mais. Então vai sair daqui a fração mais 5 terços, tá? Então eu vou ter assim. Agora o que eu faço? Aqui eu tenho uma adição de duas frações com denominadores diferentes, tem que fazer o MMC dos denominadores, de 2 e 3, que vai dar 6. Tá? Então eu vou escrever tudo com um denominador só, 6, e os numeradores a gente acha pelo processo aquele, né? Divide e depois o resultado multiplica. 6 divide por 2 dá 3, vezes 1 dá 3, mais 6 divide por 3 dá 2, 2 vezes 5, 10. Tá? E aqui a gente agora tem que resolver essa continha aqui, 3 mais 10 vai dar 13. Então nós vamos ter como resposta a fração 13 sextos. Aqui, pessoal, antes de nós irmos para a próxima expressão, né? Eu já tinha falado isso para vocês em outros vídeos. Sendo quando o MMC entre duas frações, né? Entre dois denominadores, melhor dizendo, deu como resultado o produto, né? Por exemplo, aqui 2 vezes 3 vai dar 6. Nem sempre isso acontece, né? Mas aqui no caso, a gente conseguiu que o MMC do 2 e do 3 fosse igual ao produto, né? 2 vezes 3. Aqui esses números a gente consegue achar fazendo multiplicar cruzado assim, né? 3 vezes 1 vai dar o 3 e 5 vezes 2, ou 2 vezes 5 vai dar o 10. Tá? Mas isso é quando o MMC dá igual ao produto. Aqui nossa próxima expressão. Primeiro, aparece conta dentro de parênteses? Não, aqui a gente só tem fração, né? Uma fração. O que a gente faz então? Parte pro colchete. No colchete, o que a gente tem? Nesse colchete a gente tem uma potência e tem esse menos 1 terço aqui. O que a gente faz primeiro? A gente tem que fazer a potência, tá? Então aqui nós vamos resolver essa potência. No outro colchete, o que a gente tem? Tem aqui um menos, né? Uma subtração, e aqui a gente tem uma potência. O que a gente faz primeiro? A potência, tá? Então é isso aqui que eu vou resolver. Fora essas contas que estão aqui dentro do colchete que eu vou ter que realizar, eu posso fazer mais alguma outra coisa? Não, eu não posso fazer mais nada, tá? Então eu vou repetir toda a expressão e vou resolver essa potência. Observem que o expoente é negativo e essa outra potência aqui, tá? Então eu vou ter esta linha aqui. Bom, então eu fui repetindo, né, até chegar no colchete. Como é que a gente resolve com expoente negativo? Nós invertemos a base, então 1 terço vai ficar 3 sobre 1. E o expoente passa a ficar positivo, mais 1. Mas quando o expoente é 1, a gente sabe, né, que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então 3 sobre 1 elevado a 1 fica igual a 3 sobre 1, tá? Então sempre quando o expoente é menos 1,
a gente simplesmente inverte a base e não precisa colocar o expoente positivo, tá? Se vocês colocarem, não está errado, só que depois vocês vão ter que eliminar ele, certo? E vocês vão obter a mesma base. Então, por isso que a gente já coloca direto, tá? A gente já inverte aqui e não precisa mais se preocupar com o expoente. Se fosse menos 2, aí sim, a gente teria que inverter e colocar com um expoente positivo, né? O 2, tá? Mas quando é 1, não precisa aparecer. E aí eu fui repetindo o resto, tá? Até chegar no outro colchete, em que eu vou resolver essa potência, né? 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. O negativo com expoente par vai ficar positivo, tá? Então, como é positivo, não precisa aparecer. Se aqui o resultado desse um número negativo, eu ainda teria que colocar o resultado dentro de um parênteses e depois eliminar fazendo a regrinha dos sinais, tá? Mas não é o caso aqui porque essa potência me deu como resultado uma fração positiva, tá? Então já ficou aqui 1/4. Não estaria errado se vocês colocassem mais 1/4 dentro de um parênteses e aí depois eliminasse fazendo menos com mais, dando menos, tá? Mas aí a gente já elimina algum trabalho fazendo assim. Basta a gente prestar atenção nos sinais. Agora, o que a gente vai fazer? Nós não temos parênteses, a gente já viu isso. A gente ainda tem o colchete. No colchete ainda a gente tem conta para fazer. Então aqui tem essa conta de menos para fazer, tá? E o outro colchete a gente também tem uma outra conta de menos para fazer. Aqui nesse caso eu não posso me esquecer que debaixo deste 4 tem o U, tá? Eu transformei ele na fração 4/1. E é só isso que eu vou poder resolver, não vou poder fazer mais nada, tá? Então eu vou ir repetindo e dentro do colchete a gente vai resolver. Subtração e adição de frações eu só posso fazer com o mesmo denominador, tá? Então aqui os denominadores são diferentes, faz o MMC, que vai dar 3. Sempre o MMC entre dois números e um deles é 1. Então, como resultado, tu vai ter o outro número, tá? Então vai ser 3. Aí divide 3 por 1, vai dar 3 vezes 3, 9. Menos, então menos, 3 divide por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Então ficou 9 menos 1. Ou aqui observem que também, ó, o resultado do MMC deu igual ao produto. 1 vezes 3, 3. Então a gente poderia obter esses números aqui em cima fazendo a multiplicação já direto cruzado, né? 3 vezes 3 dá 9, menos 1 vezes 1 dá 1. Isso eu pude fazer porque o MMC deu igual ao produto, tá? Dos denominadores. Aqui também, ó, se vocês fizerem um MMC de 1 e 4, vai dar 4. Que é a mesma coisa que 1 vezes 4, tá? Então, aqui o denominador vai ser 4, ou faz pelo processo de dividir e multiplicar, ou nesse caso, como deu igual ao produto, o MMC aqui, né? A gente pode multiplicar cruzado aqui já direto. 4 vezes 4, 16, menos 1 vezes 1 vai dar 1. Agora, dentro dos colchetes, eu ainda tenho que fazer a conta com o numerador, né? Com os números que ficaram aqui no numerador. Então, eu vou fazer aqui e vou fazer aqui. O resto eu vou repetir. E eu vou ter esta linha, tá? Então, eu fui repetindo até aqui esse vezes e resolvi. 9 menos 1 vai dar 8. Então, 8 terços, tá? Aqui eu já elimino parênteses, tá? Porque vai dar positivo essa fração. Se fosse negativo, eu ainda teria que colocar dentro do colchete e com o sinal de menos, né? Mas não é o caso que deu aqui, daqui deu positivo. Então, eu não preciso colocar o sinal de mais aqui e fica assim, sem o colchete. A mesma coisa ocorre aqui. 16 menos 1 vai dar 15. Aqui o sinal do maior módulo, né? Que é o sinal do 16, vai dar positivo. Então, seria mais 15 quartos. Como é positivo, eu não preciso colocar. E aí, eu já não vou mais precisar do colchete, tá? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Não temos mais colchetes, então, temos as chaves, né? Tem essas duas chaves aqui. Dentro das chaves, a gente tem aqui esse sinal de menos e aqui tem uma conta de vezes. O que eu tenho que fazer primeiro aqui, nessas chaves, né?
a multiplicação, tá? Na outra chave, né, o que eu tenho? Menos e divisão. O que eu tenho que fazer primeiro? A divisão. Então, a gente vai repetir o que a gente não sublinhou aqui, tá? O que a gente vai fazer vai ser, então, a multiplicação aqui e a divisão. Aqui, então, nós temos, nessa multiplicação, dá para fazer a simplificação do 8 com 2. Os dois números dão para dividir por 2, né? Então, 8 por 2 vai dar 4 e 2 por 2 vai dar 1. Agora, esse 4 eu não consigo simplificar com nenhum denominador aqui, então a gente depois só vai multiplicar. E aqui, essa divisão, a gente transforma numa multiplicação. Conserva a primeira fração e faz vezes o inverso da segunda. Então, vamos ficar com 4 quinzeavos aqui. Então, aqui fazendo a conta de vezes com o que ficou, né? 4 vezes 1 vai dar 4 e 1 vezes 3 vai dar 3. E aqui, como a gente já viu, transforma a divisão de frações numa multiplicação de frações, conservando a primeira e invertendo a segunda. Agora, no próximo quadro, eu vou continuar a partir daqui, tá? Não se assustem, geralmente expressões com frações realmente costumam terem bastante linhas, né? Para a gente poder resolver. Bom, então aí a gente continua a partir daqui, né? A nossa expressão aquela. O que a gente tem dentro dessa chave? A gente vai resolver esta conta, tá? Aqui eu coloquei o denominador 1. Dentro dessa chave eu tenho menos e tenho agora uma multiplicação de frações. Então a gente vai ter que fazer primeiro a multiplicação, tá? Aqui nessa multiplicação, este 4 eu posso simplificar com aquele 4. Dividir os dois por 4, tá? Então 4 por 4 dá 1, 4 por 4 dá 1. Bom, aí aqui nessa multiplicação a gente resolve 1 vezes 1 e 1 vezes 15. Então a gente vai ter a fração 1 quinzeavos. Tá? E aqui a gente faz o MMC, que vai dar 3, tá? Então aqui, ou a gente pega e divide, 3 por 1 dá 3, vezes 2, vai dar 6, menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4 dá 4. Ou então, como o MMC deu igual ao produto dos denominadores, ó, deu igual ao produto, então a gente multiplica já direto aqui, cruzado, né? 3 vezes 2 vai dar 6, aí o menos 1 vezes 4, que vai dar o 4, tá? Bom, agora dentro das chaves, o que eu tenho? Né? Dentro dessas chaves eu tenho a conta com o numerador ali, ó, 6 menos 4, que eu vou ter que resolver. E aqui eu tenho uma conta de subtração de frações, né? Então, aqui é como se tivesse 1 no denominador. E aí, então, a gente vai resolver. Aqui, 6 menos 4 vai dar a fração 2/3, então, tá? E aí a gente não precisa mais dessa chave aqui. A gente vai ter a fração 2/3. E aí, divididos, colocando no único denominador, o MMC aqui de 15 e 1 vai dar 15, tá? Aí, 15 divide por 1 dá 15, vezes 1 dá 15, menos 15 divide por 15 vai dar 1, vezes 1 dá 1. Ou, nesse caso também, o MMC deu igual ao produto, tá? Dos denominadores. Então, eu posso obter os numeradores fazendo esse processo de multiplicar cruzado, tá? 15 vezes 1 dá 15 e 1 vezes 1 dá 1. E entre eles o sinal de menos, né? Que é da operação que está envolvida ali nessas duas frações, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou resolver a conta que ainda ficou dentro das chaves aqui, né? 15 menos 1, que vai dar 14. O sinal vai ser positivo, porque o sinal do número de maior módulo é o positivo, né? Então, mais 14 quinzeavos, ou como é positivo, já não precisa do sinal de mais, e eu também não vou precisar mais desta chave. Se fosse negativo o resultado dessa conta, aí sim, aí eu teria ainda que colocar dentro da chave, tá? Então, ficou aqui como resultado 14 quinzeavos. O que nós temos? Divisão de frações, conserva a primeira e faz vezes o inverso da segunda. Então, o 15 vai vir para cá, para o lugar do 14, o 14 vai vir para o lugar do 15.
Bom, nessa multiplicação, o 2 eu consigo simplificar com 14, porque os dois dão para dividir por 2, né? Então, 2 por 2 vai dar 1, 14 por 2 vai dar 7. O 15 eu consigo simplificar com um 3, os dois dão para dividir por 3. Então, eu vou dividir 15 por 3 e vou dividir o 3 por 3. 15 por 3 vai dar 5 e 3 por 3 vai dar 1. Não consigo mais simplificar o 5 com, no caso aqui só restou 7, para tentar simplificar, né? Mas eles não têm um divisor comum, então já vamos, além de 1, claro, né? Mas dividir por 1 não tem graça. E, então agora a gente vai multiplicar com o que ficou, né? No numerador 1 vezes 5 vai dar 5 e no denominador 1 vezes 7 vai dar 7. Aqui é positivo, na multiplicação mais com mais vai dar mais. Então, vai ficar como resultado a fração mais 5 sétimos ou apenas 5 sétimos. Tá? Então, lembrando, pessoal, que aqui no caso do MMC, né? Quando a gente tem duas frações, tá? Que a gente está fazendo ou conta de adição ou de subtração, e o MMC dos denominadores dá igual ao produto, que nem sempre isso acontece, tá? Por exemplo, a gente já fez um exercício aqui hoje, em que eu tinha que fazer o MMC de 2 e de 10, né? Que é o denominador deu 10 e não 20, tá? Mas quando a gente faz o processo do MMC para ter o denominador comum entre duas frações, aí dá para se fazer isto aqui quando ele for igual ao produto, né? Quando o MMC for igual ao produto. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Aqui, né, a gente vai ter uma expressão que está no numerador dessa fração aqui, ó, olha o traço de fração aqui. E nós vamos ter uma expressão que está aqui no denominador. Então a gente pode resolver ao mesmo tempo essa expressão que está aqui e essa outra expressão que está aqui, tá? Aqui no numerador, o que a gente tem? Tem potência, tem raiz e tem esse sinal de menos. O que eu tenho que fazer primeiro? Potência e raiz, tá? Sempre aquela ordem de operações. Primeiro potências e raízes, depois multiplicação e divisão na ordem que aparece e depois as adições e subtrações. Então aqui a gente tem essa potência, ó, um expoente negativo. O que a gente faz? A gente vai inverter aqui e colocar com o expoente positivo. Nesse caso, como o expoente positivo é igual a 1, então já vai dar direto. Vamos ter a fração 1/2. Aqui essa raiz a gente vai resolver. Aqui essa potência a gente vai resolver. E aqui também essa potência tem um expoente negativo, ó. Tá? Então eu vou ter que fazer o processo de transformar em um expoente positivo para poder resolver, tá? E eu vou ter essa linha aqui. Então aqui o 2, como está elevado a menos 1, a gente inverte, vai ficar 1/2. Eu já tinha falado, né, que o expoente ia ficar 1 positivo, mas quando o expoente é 1, vai dar igual à própria base, então já fica direto 1/2, tá? Menos a raiz quadrada de 16/25 avos, é a raiz quadrada do numerador, raiz quadrada de 16 é 4, 4 vezes 4 vai dar 16, e do 25 vai ser 5, 5 vezes 5 é 25, né? Então 4/5. O número elevado a zero, todo número elevado a zero, desde que esse número não seja zero, né? Ele vai ser igual a 1, tá? Então menos 6 na zero vai ser 1. O menos, ó, então tá aqui o menos, tá? E aqui eu transformo numa potência com expoente positivo, né? Invertendo a base, então vai ficar 1 sobre 2 e o expoente passa a ser 2 positivo, tá? Então, ou eu coloco tudo dentro de um parênteses e o 2 aqui fora, né, como expoente, tá bom? Qualquer uma dessas duas maneiras está correta de eu escrever, tá? Essa transformação. Agora o que a gente vai resolver? Aqui em cima a gente tem uma subtração de frações com denominadores diferentes, então eu vou ter que calcular o MMC de 2 e 5 para termos o mesmo denominador, tá? E aqui embaixo eu vou calcular essa potência, tá bom? 2 ao quadrado, que vai dar 4. Ou se eu deixei 1/2 elevado ao quadrado, o 1 ao quadrado vai dar 1 e o 2 ao quadrado vai dar o 4.
Então, nós passamos a ter isto aqui, tá? Então, o MMC de 2 e 5 vai dar 10, tá? Então, aqui está com um único denominador, 10. Ou faz o processo aqui, tá? De dividir e depois multiplicar. Ou aqui nesse caso, como dá igual, o MMC é o produto do 2 vezes 5, né? 2 vezes 5 vai dar 10. Então, aqui eu vou ter 5 vezes 1, 5. E aí, menos 2 vezes 4, 8, tá? Ou faço o processo que a gente vem fazendo sempre, né? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? A gente encontra os mesmos valores. E no denominador, o que está acontecendo? Aqui eu resolvi, então, o 2 ao quadrado, que vai dar 4, tá? Ou se aqui vocês deixaram 1 meio e elevado ao quadrado, aí vocês elevem. O 1 ao quadrado vai dar 1 e o 2 ao quadrado vai dar 4. Bom, na próxima fase aqui, né, o que a gente vai fazer? No numerador a gente vai resolver aqui esta continha que ficou aqui no numerador dessa fração, tá? Então, são dois números inteiros com sinais diferentes, a gente diminui, 8 menos 5 vai dar 3, e conserva o sinal do número de maior módulo, no caso aqui é o 8, então vai ser menos 3 décimos. Isso vai estar no numerador, tá? Aqui embaixo, no denominador dessa fração maior aqui, que a gente está resolvendo, né, dessa expressão, a gente tem que fazer 1 menos 1 quarto. Aqui o 1 é como se tivesse 1 embaixo, tá bom? Então eu vou resolver esta conta aqui fazendo o MMC de 1 e 4, que vai dar 4, tá? E nós vamos ter esta outra fase aqui. Então nós vamos ter o menos 3 décimos. E aqui no denominador da fração, essa aqui a gente está resolvendo como uma expressão, né? A gente tem o denominador 4, que é o MMC de 1 e 4. Aí faz o processo, divide, 4 por 1 dá 4, vezes 1, 4. Menos, então menos, 4 divide por 4 dá 1, que vezes 1 vai dar 1, tá? Ou como deu igual ao produto de 1 vezes 4, o MMC aqui, então a gente multiplica cruzadinho assim, né? 4 vezes 1 vai dar 4, menos 1 vezes 1 vai dar 1. Agora a gente vai simplesmente resolver essa conta que ficou aqui no denominador dessa fração maior, né? Então, vamos repetir o que está aqui no numerador, a fração menos 3 décimos. Resolvendo aqui 4 menos 1 vai dar 3, então 3 quartos. O que nós temos aqui? Esse traço de fração faz o mesmo papel que o sinal de divisão, né? Então, aqui eu tenho a divisão da fração menos 3 décimos pela fração 3 quartos. Então, o que está aqui é a mesma coisa que isto aqui, tá? Menos 3 décimos divididos por 3 quartos. Divisão de frações, a gente faz conservando a primeira, então menos 3 décimos, e faz vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar o 4 aqui e o 3 aqui. Tá aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Né? O que dá para simplificar, a gente simplifica. Aqui nós temos este 3 e esse 3. Os dois números dão para dividir por 3. Então, divide aqui por 3 e aqui por 3 vai ficar um aqui e vai ficar um aqui. O 4 e o 10. Os dois números dão para dividir por 2. Então, divido 4 por 2 e divido 10 por 2. Vai ficar 2 aqui e 5 aqui. Agora, eu multiplico o que ficou aqui no numerador. 1 vezes 2 vai dar 2. E no denominador ficou 5 e 1. Então, 5 vezes 1 dá 5. Então, nós ficamos com a fração 2 quintos. Agora, o sinal. Na multiplicação, menos com mais vai dar menos. Então, menos 2 quintos. Essa é a resposta. Então, tá, pessoal. Então, nas expressões numéricas, com números racionais relativos, a gente segue as mesmas regras de resolução das outras expressões que a gente viu, ou no 6º ano, ou agora no 7º ano, no caso dos números inteiros, né? Então, o que a gente faz primeiro? Né, resolve o que está dentro de parênteses. Depois, quando não tiver mais parênteses, a gente parte para o que está dentro de colchete. Depois, quando não tivermos mais colchetes, a gente parte para o que tem dentro das chaves.
E a gente resolve dentro desses sinais, primeiro raízes e potências, depois multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, tá? E depois as adições e subtrações. E outra coisa, né, que a gente viu também hoje, quando a gente tem numa expressão numérica vários tipos de números, como por exemplo frações e números decimais, a gente transforma os números decimais em frações, tá? Para a gente ter o mesmo tipo de número, tá? E no caso de a gente por acaso encontrar numa expressão numérica números mistos, a gente não fez nenhuma aqui hoje, a gente faz a transformação do número misto numa fração também, tá? Então é isso aí, pessoal, até a próxima videoaula, onde nós vamos começar a estudar as equações, tá? Então espero vocês para essa próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha sido útil e até lá.